Karl Marx, Grandres, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Bom Tempo, Editor UFRJ, edição 2011, terceiro capítulo do Capital, continuação, segunda seção, Processo de Circulação do Capital, tópico, Teorias sobre mais-valor e lucro, segunda parte, páginas 475 a 494. A terceira parte será lida na sequência e apresentada em outro vídeo. Se um trabalhador, na totalidade do seu tempo de trabalho, não pode produzir mais do que seu salário, ele não pode mesmo, com o máximo de boa vontade, sacar nenhum centavo para o capitalista. A propriedade é o resultado da produtividade do trabalho. Se cada um só pode produzir para si mesmo, todos são trabalhadores, não pode haver propriedade. Se o trabalho de um homem pode manter 5, haverá 4 homens ociosos para cada um homem empregado na produção. Nota 156. Pierce Ravenstone, Andrews, 1824, página 11. Ver também página 321 desta edição, já lidas. Vimos anteriormente como a profundidade ruminante de Malthus se expressa em um tipo de cálculo inteiramente pueril. Por trás disso, aliás, estava a doutrina de que o valor do trabalho é constante e os salários constituem o preço. Com a taxa de lucro sobre um capital total pode ser expressa como a mesma taxa sobre a parte alíquota do capital que representa os salários. Malthus sustenta que esta parte alíquota constitui e determina o preço. Justamente como aqui, profundidade ruminante. Se a mercadoria A igual a um quanto de X mercadoria, pensa ele, então não pode significar nada mais que a mercadoria igual a X, de trabalho vivo, porque só trabalho pode representar trabalho. Daí ele conclui que a mercadoria A igual ao quantum de trabalho assalariado, que ela pode comandar, e por isso o valor do trabalho é constante, porque sempre é igual à mercadoria pela qual é posto em movimento. O cerne da questão reside simplesmente no fato de que, para ele, quantum de trabalho vivo e quantum de trabalho assalariado coincidem, e de que ele acredita que cada parte alíquota do trabalho assalariado é efetivamente remunerada. Porém, X trabalho vivo pode ser, e como trabalho assalariado, só pode ser igual a X menos Y de trabalho necessário, salário mais Y de trabalho excedente. Por isso, X de trabalho morto pode pôr em movimento X menos Y de trabalho necessário, salário mais Y de tempo de trabalho excedente. Põe em movimento tanto mais tempo de trabalho vivo, quanto mais horas de trabalho excedente acima do tempo de trabalho necessário estejam contidas em X horas de trabalho. O trabalho assalariado consiste sempre de trabalho pago e não pago. O valor do trabalho é constante, por conseguinte, nada mais significa que todo tempo de trabalho é necessário. Tempo de trabalho, produtor de salário. Não existe nenhum tempo de trabalho excedente, e não obstante, há capacidade de acumulação e capital. Como os salários são sempre iguais a uma quantidade dada de trabalho, a saber, ao quantum de trabalho vivo que põe em movimento, e este último é a mesma quantidade de trabalho que será contida nos salários, o valor do trabalho é constante, porque ele é sempre igual ao quantum de trabalho objetivado. Consequentemente, a baixa e alta dos salários se deriva da queda e aumento no preço das mercadorias, e não do valor do trabalho. Se um trabalhador recebe 8 shillings por semana, ou 16, isso resulta exclusivamente do fato de que o preço do shilling subiu ou caiu, mas o valor do trabalho permaneceu o mesmo. Em ambos os casos, ele recebeu uma semana de trabalho feito por uma semana de trabalho vivo. O senhor M demonstra, ou o senhor Malthus demonstra isso como se segue. Cita: se fosse utilizado exclusivamente trabalho sem capital para obter os frutos da terra, a maior facilidade em obter um tipo deles comparados com o outro não alteraria, como se admite, o valor do trabalho, ou o valor permutável de todo o produto obtido por uma quantidade dada de esforço. Nota 157, Thomas Robert Malthus, Londres, Murray, 1823, página 33. Fim da citação.
Isso nada mais significa que cada uma das mercadorias, abstraindo de sua quantidade, seria determinada pelo trabalho nela contido, embora esse trabalho, dependendo do grau de sua produtividade, se exprimiria em maior ou menor valores de uso. Nós deveríamos admitir, cita, sem hesitação, que a diferença estava no caráter mais barato ou mais caro do produto, não do trabalho. Nota 158, idem ênfase de Marx. Nós diríamos que o trabalho é mais produtivo em um ramo que no outro, ou também que o produto custa mais ou menos trabalho. Não poderíamos falar do caráter mais barato ou mais caro do trabalho, uma vez que não existiria trabalho assalariado, e por isso uma hora de trabalho imediato sempre comandaria uma hora de trabalho objetivado, o que não impediria naturalmente que uma hora fosse mais produtiva que a outra. Apesar disso, na medida em que diferenciamos entre a parte do trabalho que é necessária à subsistência e o trabalho excedente, e se afinal determinadas horas do dia são trabalhadas como tempo excedente, dá na mesma se cada parte alíquota do tempo de trabalho consistisse de uma parte de trabalho necessário e outra de trabalho excedente dos trabalhadores imediatos. Não poderia ser dito que o valor do trabalho, salário, a parte do produto que se troca pelo trabalho necessário ou a parte do trabalho total que é empregada no produto necessário é constante. Com a produtividade do trabalho, alterar-se-ia a parte alíquota do tempo de trabalho que produz o salário. Em consequência, o valor do trabalho. Salário variaria constantemente com a produtividade do trabalho. Os salários seriam todos medidos, como sempre, por um valor de uso determinado, e como este último varia constantemente em seu valor de troca com as diferentes produtividades do trabalho, os salários ou o valor do trabalho variariam. Enfim, o valor do trabalho supõe que o trabalho vivo não seja igual ao seu produto, ou, o que é a mesma coisa, que seja vendido não como causa eficiente, mas ele próprio como efeito produzido. Afirmar que o valor do trabalho é constante nada mais significa que ele é constantemente medido pelo quanto de trabalho que existe nele. Em um produto, pode haver mais ou menos trabalho, por isso, pode-se trocar ora uma maior, ora uma menor proporção do produto A pelo produto B. Todavia, o quantum de trabalho vivo que o produto compra não pode ser nem maior nem menor que o trabalho feito que ele representa, pois uma quantidade determinada de trabalho é sempre uma quantidade determinada de trabalho, exista ela sob a forma de trabalho objetivado ou de trabalho vivo. Por isso, se é dado mais ou menos produto por um quantum determinado de trabalho vivo, se os salários aumentam ou diminuem, isso não se deriva do fato de que o valor do trabalho aumentou ou diminuiu, pois o valor de uma quantidade determinada de trabalho é sempre igual à mesma quantidade determinada de trabalho, mas porque os produtos custaram mais ou menos trabalho, porque um quanto maior ou menor de produtos representa a mesma quantidade de trabalho. O valor do trabalho, portanto, permanece constante. Só o valor dos produtos varia. A produtividade do trabalho varia, não o seu valor. Essa é a essência da teoria de Malthus, se é possível chamar tal falácia superficial de uma teoria. Em primeiro lugar, um produto que custa só meia jornada de trabalho pode ser suficiente para que eu viva e, portanto, também trabalhe uma jornada inteira. Se o produto possui ou não essa propriedade é algo que não depende de seu valor, do tempo de trabalho que é nele empregado, mas de seu valor de uso. E a troca que neste particular tem lugar entre trabalho vivo e produto do trabalho. Não é uma troca entre ambos como valores de troca, mas a sua relação reside, de um lado, no valor de uso do produto, de outro, nas condições de existência da capacidade de trabalho vivo. Caso se trocasse trabalho objetivado por trabalho vivo, de acordo com a lei do valor de troca, o produto, que é igual a meia jornada de trabalho, só poderia comprar meia jornada de trabalho vivo, muito embora o trabalhador pudesse com ele viver uma jornada de trabalho integral. E se fosse comprada a sua jornada de trabalho total, o trabalhador teria de receber uma jornada de trabalho inteiro em produto com o qual, de acordo com o presente ou pressuposto, poderia viver duas jornadas de trabalho. Contudo, sobre a base do capital, trabalho vivo e trabalho feito não se trocam como valores de troca, como se ambos fossem idênticos e o mesmo quanto de trabalho em forma objetivada fosse o valor, o equivalente para o mesmo quanto de trabalho em forma viva. O que se troca, pelo contrário, é o produto e a capacidade de trabalho, que é ela própria um produto. A capacidade de trabalho não é igual ao trabalho vivo que ela pode fazer, é igual ao quantum de trabalho que pode executar. Esse é seu valor de uso. Ela é igual ao quantum de trabalho pelo qual ela própria tem que ser produzida e pode ser reproduzida.
Por conseguinte, o produto é trocado de fato não por trabalho vivo, mas por trabalho objetivado em capacidade de trabalho. O próprio trabalho vivo é um valor de uso que possui o valor de troca adquirido pelo possuidor do produto na troca, e a quantidade maior ou menor desse trabalho vivo que ele adquiriu na troca em relação ao que pagou na forma do produto para a capacidade de trabalho depende do quanto de trabalho vivo no produto. No produto pago ao trabalhador. Se quantum de trabalho se trocasse por quantum de trabalho, seja uma forma de trabalho objetivado ou vivo, cada quantum de trabalho seria naturalmente igual a si mesmo, e seu valor igual ao seu quantum. Consequentemente, um produto de meia jornada de trabalho só poderia comprar meia jornada de trabalho. Mas, nesse caso, não existiriam de fato salários nem valor de trabalho. O trabalho não teria nenhum valor distinto do seu produto ou do equivalente de seu produto, nenhum valor específico, e é justamente esse valor específico que constitui o valor do trabalho, o salário. Do fato, portanto, de que um quantum de trabalho determinado igual a um quantum de trabalho determinado, ou igualmente de que um quantum de trabalho determinado igual a si mesmo, da extraordinária descoberta de que um quantum determinado é um quantum determinado, conclui o senhor Malthus que o salário é constante, que o valor do trabalho é constante, a saber, igual ao mesmo quantum de trabalho objetivado. Isso seria correto se trabalho vivo e trabalho acumulado se trocassem entre si como valores de troca. Mas nesse caso não existiria nem valor trabalho, nem salário, nem capital, nem trabalho assalariado, nem análises malthusianas. Todos esses se devem ao fato de que, perante o trabalho acumulado no capital, o trabalho vivo aparece como valor de uso e a capacidade de trabalho viva como valor de troca. Malthus continua tranquilamente, cita: o mesmo é válido se capital e lucro entram no computo do valor, e a demanda por trabalho varia. Nota 159. E bem, aqui reside toda a profundidade. Tão logo o capital e lucros entram em cena, entra em cena o fato de que a capacidade de trabalho vivo é comprada e, por conseguinte, troca-se uma menor porção do trabalho acumulado por uma maior porção de trabalho vivo. Aliás, é característico de tal profundidade que o capital, que põe trabalho assalariado, que primeiramente transforma trabalho em trabalho assalariado, e a capacidade de trabalho em uma mercadoria, que este capital, com sua entrada em cena, não introduz absolutamente qualquer mudança na valorização do trabalho, nem tampouco na valorização do trabalho acumulado. O capital, que é uma forma específica do trabalho se relacionar ao seu produto e ao valor dele, está entrando, segundo Malthus, sem mudar nada. Tudo como se para ele nada se alterasse na Constituição da República Romana com a entrada em cena dos imperadores. Prossegue ele, cita: se tem um lugar de remuneração dos trabalhadores sem um aumento do produto, isso só é possível com a queda dos lucros. Nota 160, idem. Para conseguir qualquer porção dada do produto é necessária a mesma quantidade de trabalho que antes, mas, tendo diminuído o lucro, o valor do produto é reduzido, ao passo que essa diminuição dos lucros em relação ao valor dos salários é exatamente contrabalançada pela quantidade de trabalho acrescida necessária para obter o produto acrescido concedido ao trabalhador, deixando o valor do trabalho o mesmo de antes. Página 33, 34, id. Caderno 9, página 29, nota 161, ver página 471, nota 151, já lida. Fim da citação. De acordo com o pressuposto, o produto contém a mesma quantidade de trabalho, mas seu valor deve ter sido reduzido porque os lucros caíram. Todavia, se o tempo de trabalho contido no produto permaneceu o mesmo, como poderia cair os lucros? Se o salário aumenta enquanto o tempo de trabalho total permanece o mesmo, não por causas temporárias, como por exemplo no caso de uma concorrência favorável aos trabalhadores, isso nada mais significa que a produtividade do trabalho caiu, que um quantum maior de tempo é necessário para reproduzir a capacidade de trabalho, que portanto o trabalho vivo posto em movimento pelo capital cabe uma parte maior ao tempo necessário e uma menor ao tempo excedente. Deixemos para mais tarde a sutileza, só para completar a seguinte passagem conclusiva. Inversamente, no caso contrário, uma quantidade menor do produto seria concedida ao trabalhador e os lucros aumentariam, conforme cita. Uma quantidade de produto dada que teria sido obtida pela mesma quantidade de trabalho anterior aumentaria em valor devido ao crescimento dos lucros, ao passo que esse aumento do lucro relativamente ao salário do trabalhador seria compensado pela menor quantidade de trabalho necessária para obter o produto reduzido, concedido ao trabalhador. Nota 162, idem. Malthus, página 35,
Conforme citado, caderno de Marx 9, página 29, nota 163. Thomas Roberts Malthus, página 35. Fim da citação. Considerar mais tarde o que ele fala nessa oportunidade sobre preços e dinheiro em diferentes países, como algo que resulta do seu princípio. A mercadoria A, por exemplo, pode comprar uma jornada de trabalho. Ela paga somente meia jornada necessária, mas se troca por uma jornada inteira. O quanto do trabalho total adquirido pela mercadoria, nesse caso, é igual ao trabalho do tempo necessário mais o do tempo excedente. Por conseguinte, se conheço o preço do trabalho necessário igual a X, o preço do trabalho total seria igual a 2x. E eu poderia assim avaliar o preço da mercadoria recém-criada em salário e, desse modo, indicar os preços de todas as mercadorias em salário. Mas este último, de forma alguma, seria um valor constante, em razão da confusão de que, em países civilizados, é preciso de fato trabalhar qualquer que seja o salário em tempo médio, digamos 12 horas, para auferi-lo qualquer que seja o trabalho necessário ou excedente nessas 12 horas. O Sr. Carey, nota 164. Henry Charles Carey, páginas 73 a 80, 83 a 92, 99, 337 a 340. Ver também página 297, nota 94 dessa edição, na edição alemã. Essa referência à obra de Carey corresponde ao trecho que se estende desde este ponto até a página 482, que reduz o quantum de trabalho à jornada de trabalho. E certamente eles se reduzem a jornadas de trabalho vivo. Também foi levado à conclusão de que, porque o mesmo capital custa sempre menos tempo de trabalho para sua reprodução, por exemplo, uma máquina de 100 libras, em virtude do progresso das forças produtivas, em um dado período não custará mais do que 50 libras, será o resultado, portanto, de metade do tempo de trabalho, jornada de trabalho ou horas de trabalho, como se queira. Daí o Sr. Carey conclui que o trabalhador pode adquirir para si essa máquina com a metade da jornada de trabalho de antes. Ele comete o pequeno engano de considerar o aumento do tempo de trabalho excedente como um ganho para o trabalhador, quando toda a questão implica o oposto, a saber que o trabalhador, da totalidade da jornada de trabalho, trabalha menos para si mesmo e mais para o capital, e que, portanto, o poder objetivo do capital cresce rapidamente diante do trabalhador, em uma proporção determinada ao aumento das forças produtivas. O Sr. Carey faz o trabalhador comprar ou alugar a máquina, em suma, converte o trabalhador em um capitalista. Mas precisamente o trabalhador deve alcançar esse maior poder sobre o capital porque um quantum determinado de capital exige menos trabalho necessário, menos trabalho pago, ou seja, o salário cai em relação ao lucro. Na América, na medida em que lá o próprio trabalhador ainda se apropria de uma parte de seu trabalho excedente, ele pode acumular o suficiente para se tornar, por exemplo, arrendatário, embora isso agora também já não mais ocorra. Ali onde o trabalho assalariado na América ainda consegue algo rapidamente, isso se dá pela reprodução sobre a base do capital de modos de produção e de propriedade mais antigos. Por exemplo, os camponeses independentes. Em resumo, o Sr. Carey considera a jornada de trabalho como jornada de trabalho pertencente ao trabalhador. E em lugar de concluir que o trabalhador tem de produzir mais capital para estar empregado pelo mesmo tempo de trabalho, ele conclui que o trabalhador tem de trabalhar menos para adquirir o capital, para se apropriar das condições de produção. Se ele produzia 20 máquinas e agora pode produzir 40 em virtude do aumento da força produtiva, cada máquina fica de fato mais barata, mas do fato de que uma parte menor da jornada de trabalho é necessária para produzir um quantum determinado de máquinas, não se segue que o produto da jornada de trabalho aumente para o trabalhador, mas, ao contrário, que menos trabalho vivo é utilizado para a produção de um quantum determinado de máquinas. Ademais, o próprio Sr. Carey, cuja finalidade é a harmonia, descobre que, se a taxa de lucro cai, o lucro bruto sobe, uma vez que é requerido um capital cada vez maior em relação ao trabalho vivo utilizado, portanto, se torna sempre mais impossível para o trabalhador se apropriar da soma necessária de capital, o mínimo do capital que é exigido para a utilização produtiva do trabalho no novo nível de produção. Uma parte alíquota do capital precisa de menos tempo de trabalho para a produção, mas uma massa maior de capital é necessária para valorizar o tempo do trabalho produzido ou reduzido. O crescimento
crescimento da força produtiva se expressa no fato de que a parte do capital constituída de trabalho vivo cai continuamente em comparação à parte despendida em adiantamentos, maquinaria, etc. Toda a piada de mau gosto de Carey, nota 165, ver página 308, 309, nota 105 e 353. Que naturalmente soava como música aos ouvidos de Bastiat, baseia-se no fato de que ele transforma o tempo do trabalho necessário à produção à jornada de trabalho, em jornada de trabalho pertencente ao trabalhador, quando, pelo contrário, esse tempo pertence ao capital e, relativamente à crescente produtividade do trabalho, uma porção cada vez maior do seu tempo de trabalho fica com o trabalhador. Quanto menos tempo de trabalho vivo um capital dado comprou, ou quanto mais cresce a soma total do capital e diminui proporcionalmente a sua magnitude, o trabalho vivo por ele utilizado, tanto maior, de acordo com o Sr. Carey, a chance de o trabalhador se tornar proprietário do capital. Quanto maior o capital e menor o número de trabalhadores que ele proporcionalmente utiliza, tanto maior a chance de esses trabalhadores se tornarem capitalistas, pois, afinal, o capital não é agora reproduzido com menos jornadas de trabalho? Em virtude disso, ele não pode também ser comprado, ganho, com menos jornadas de trabalho? Tome um capital de 100 libras que utiliza 50 em adiantamento, 50 em trabalho e obtém 50% de lucro, uma vez que a redução da taxa de lucro é o principal passatempo de Carey e faz parte de sua teoria. Admita que cada libra de salário equivale a uma jornada de trabalho igual a um trabalhador. Tome agora outro capital de 16 mil libras que utiliza 14.500 em adiantamentos, 1.500 em salário, seja também igual a 1.500 trabalhadores e obtém apenas 20% de lucro. No primeiro caso, o produto igual a 150, no segundo, para facilitar o cálculo, admita-se que o capital faz uma rotação por ano igual a 19.200 ou 3.200 de lucro. Temos aqui o caso mais favorável para o Sr. Carey. A taxa de lucro declinou de 50% para 20%, portanto de 3/5 ou 60%. Em um caso, um produto de 50 é o resultado de 50 jornadas de trabalho vivo, no outro, um produto de 3.200 de 1.500 trabalhadores. No primeiro caso, um produto de 1 é o resultado de uma jornada de trabalho. No segundo, o tempo de trabalho necessário para produzir um valor de 1 é menos do que a metade que o primeiro. Nota 167 e 166. Na nota 166, em toda passagem deveria constar um mais produto em lugar de um produto. E na nota 167 deveria constar um mais valor em lugar de um valor. Significa dizer, então, que no segundo caso o trabalhador produz 1/15 para si e meia jornada de trabalho, ao passo que o outro produz apenas no dobro do tempo, ou seja, que está no melhor caminho para virar capitalista? Ele teria primeiramente que conseguir 16 mil libras de capital e comprar trabalho alheio em lugar de trabalhar ele mesmo, para que essa redução do tempo de trabalho necessária o ajudasse minimamente. Desse modo, a redução só criou um abismo intransponível entre o seu trabalho e as condições de sua utilização e reduziu a taxa de trabalho necessária. Logo, proporcionalmente à primeira relação, pôs na rua 6 vezes mais trabalhadores, nota 168. No segundo caso, o capital é 160 vezes maior do que no primeiro caso, mas o número de trabalhadores é somente, 30 vezes maior, logo 5/3 menor, em comparação com a primeira relação. Esses trabalhadores demitidos devem agora se consolar com o fato de que, se tivessem as condições de trabalhar por conta própria, ou melhor ainda, como capitalistas, eles próprios precisariam de menos trabalhadores. No primeiro caso, o capital total necessário é de 100 libras e há maior possibilidade para o trabalhador singular economizar excepcionalmente tal montante, e em uma combinação particularmente afortunada, ele próprio virar, então, capitalista à maneira do capitalista A. O tempo de trabalho, ou o tempo trabalhado pelo trabalhador, é o mesmo em A e B. Não obstante, será fundamentalmente diferente a soma total das jornadas de trabalho utilizadas pelos capitalistas. Para cada 6 trabalhadores que precisa o primeiro capitalista, o segundo não precisa de sequer um único. Nota 169. Deveria constar algo mais do que um único. Por essa razão, os remanescentes têm de trabalhar tanto quanto e mais tempo excedente.
O fato de que o capital, em um nível de produção em que ele próprio se desenvolveu no mesmo ritmo das forças produtivas, precisa de menos jornada de trabalho vivo, é sinônimo, segundo Carey, de que o trabalhador necessita de menos jornada de trabalho para se apropriar de capital. Provavelmente, com as jornadas de trabalho dos trabalhadores não ocupados, como o capitalista precisa de menos trabalhadores para valorizar o seu imenso capital, o trabalhador por ele ocupado pode se apropriar de um capital maior, com menos trabalho. Tal é a lógica do Sr. Carey, o harmonizador. A propósito da teoria de Ricardo, diz Wakefield. Cita: tratando o trabalho como uma mercadoria e o capital, o produto do trabalho, como outra mercadoria, então, se o valor dessas duas mercadorias fosse regulado por quantidades iguais de trabalho, uma quantidade dada de trabalho se trocaria sob todas as circunstâncias por aquela quantidade de capital que tinha sido produzida pela mesma quantidade de trabalho. O trabalho antecedente sempre se trocaria pela mesma quantidade de trabalho presente. Mas o valor do trabalho em relação a outras mercadorias, ao menos na medida em que os salários dependem de cota, é determinado não por quantidades iguais de trabalho, mas pela proporção entre oferta e demanda. Caderno 7, página 74, 1C, página 231, nota 170. Edward Gibson Wakefield, em Adam Smith, 6º volume, 1 e 4, Londres, Knight, 1835 a 1839, volume 1, página 230 a 231. A passagem citada encontra-se no caderno de extratos 7, página 74 a 75, com ênfase de Marx. Fim da citação. Bailey, Monday and its Vicissitudes in Value, Londres, 1837, caderno 5, página 26, nota 171. Marx refere-se ao seu caderno de extratos 5, escrito em Londres em 1851. Tem observações sobre o capital inativo, que pode ser posto em circulação por meio da circulação acelerada, de acordo com ele, por uma maior massa de moeda em circulação, deveria dizer dinheiro, e procura esclarecer que, se em um país o capital fosse sempre plenamente empregado, nenhum aumento de demanda poderia produzir um aumento de produção. O conceito de capital inativo faz parte da circulação, pois o capital que não se encontra na circulação está inativo. As passagens em questão são as seguintes. Cita: é possível existir muito capital e capacidade produtiva em um estado de inatividade. Os economistas estão enredados em acreditar que o número de trabalhadores e a quantidade de capital são forças definitivas e exatas que teriam de produzir inevitavelmente um resultado determinado em qualquer país onde existem. Nota 172. Em Samuel Bailey, editor Wilson, 1837, página 54. Nova citação. A quantidade de mercadorias que os produtores e o capital existente levam ao mercado, longe de ser fixa e determinada, está sujeita a uma ampla margem de variação. Nota 173. Ibidem, página 55. Nova citação. Portanto, para um aumento da produção, não é essencial que apareça novo capital ou novos trabalhadores. Em um país, por exemplo, onde há falta de metais preciosos, pode haver em algum ponto excesso de algumas mercadorias ou, o que dá no mesmo, da capacidade de produzi-las. A mesma coisa para outras mercadorias em outro ponto, e os detentores de cada uma delas desejando trocar seus artigos possuídos pelos outros, mas são mantidos em um estado de não relação por falta de um meio comum de troca, e em um estado de nação porque não tem nenhum motivo para produzir. Nota 174, idem, páginas 55 a 56, fim da citação. Na circulação do capital, o dinheiro aparece de maneira dupla. Tem em primeiro lugar como transformação do capital em dinheiro e como realização do preço das mercadorias. Mas aqui essa fixação de preço não é formal. Nesse caso, a conversão do produto em dinheiro é a reconversão do capital em valor enquanto tal. Valor autonomamente existente, capital como dinheiro ou dinheiro como capital realizado. Em segundo lugar, na determinação do simples meio de circulação, essa é a determinação em que só serve para reconverter o capital em condições de produção. Nesse segundo momento, uma massa determinada de dinheiro, sob a forma de salário, tem de existir simultaneamente como meio de circulação, como meio de pagamento. O fato de o dinheiro jogar esse duplo papel na circulação do capital produz em todas as crises a aparência de que falta dinheiro como meio de circulação, ao passo que o capital, por lhe faltar valor, não pode se monetizar.
própria massa de dinheiro circulante pode mesmo assim aumentar. Ao falarmos sobre juros, etc., abrir uma seção particular sobre as novas determinações do dinheiro, tal como é posto como o momento da circulação do capital, em parte como o seu meio de circulação, em parte como o valor do capital realizado, como capital ele mesmo. Bailey prossegue. Cita: o trabalho posto em atividade de maneira nenhuma depende exclusivamente do capital disponível de um país. O importante é se alimento, ferramentas e matérias-primas são distribuídos, lenta ou rapidamente, para que aqueles locais onde são necessários se circulam com dificuldade ou não, se permanecem por longos intervalos como massas inertes e se, portanto, em consequência, não fornecem emprego suficiente para a população. Nota 175, Ibidem, páginas 56 e 57, de Bailey. Fim da citação. Exemplo de Gallatin. 1C68, dos condados do oeste da Pensilvânia. Nota 176. Albert Gallatin, Filadélfia, Carey, Leah, 1831, página 68. Bailey cita essa passagem nas páginas 57 e 58 do seu livro Money and its Vicissitudes in Value. Já citado. Citação. Os economistas políticos são muito inclinados a considerar uma quantidade determinada de capital e um número determinado de trabalhadores como instrumentos de produção de poder uniforme ou operando com uma certa intensidade uniforme. O produtor, que emprega um capital determinado, pode ter seus produtos em mãos por um período longo ou breve, e enquanto aguarda a oportunidade para trocá-lo, sua capacidade de produzir é interrompida ou alterada ou retardada, de modo que, em um dado período, como um ano, por exemplo, pode ele produzir só metade do que produziria caso houvesse demanda imediata. Tal observação vale igualmente para o trabalhador que é seu instrumento. O ajustamento recíproco das várias ocupações dos homens em sociedade tem de ser realizada mesmo se de maneira imperfeita, mas há uma enorme distância entre os vários estágios em que se efetiva cada expediente, que facilita o intercâmbio, é um passo para tal ajustamento. Quanto mais desimpedida e fácil fica a troca de mercadorias, tanto menos serão aqueles intervalos improdutivos em que os homens ansiosos por trabalho aparecem separados do capital por uma barreira intransponível. Capital que, embora imediatamente disponível, está relegado a uma inércia estéril. Nota 177, Ibidem, páginas 58 a 60. Nova citação. Princípio geral de que uma nova demanda será satisfeita por novos esforços, pelo emprego ativo de capital e trabalho antes inativos, e não desviando o capital ou capacidade produtiva de outros objetos. Este último caso só seria possível se o emprego de capital e trabalho de um país não fosse mais capaz de crescer. A exportação de bens talvez não estimule diretamente o emprego de novo trabalho, mas a absorve se mercadorias disponíveis são encalhem e se libera capital aprisionado em um estado improdutivo. Nota 178, Ibidem, página 65. Nova citação. Os que alegam que o influxo de ouro não pode promover a produção de outras mercadorias, uma vez que essas mercadorias são os únicos agentes de produção, provam que a produção não pode de forma alguma ser ampliada, porque para uma tal ampliação teria de haver aumento prévio de alimento, matérias-primas e ferramentas, o que é a mesma coisa que sustentar que não pode haver nenhum aumento da produção sem um aumento prévio. Mas não é essa a teoria da economia da acumulação? Ou, em outras palavras, que um aumento é impossível? Nota 179. Ibidem, página 70. Nova citação. No entanto, agora se diz, se o comprador vai ao mercado com uma quantidade de dinheiro maior e não eleva os preços das mercadorias que lá se encontram, então ele não oferece nenhum estímulo radical ou adicional, à produção. Se agora eleva os preços e se os preços se elevam proporcionalmente, os compradores não têm uma capacidade de demanda maior que antes. Nota 180, Ibidem, página 73. Nova citação. É preciso negar, como um princípio geral, que um comprador não pode oferecer estímulo adicional à produção, a menos que sua demanda eleve os preços. Excetuando-se a circunstância de que a preparação de uma quantidade maior admite uma divisão do trabalho mais efetiva e o emprego da maquinaria superior, há nesta questão aquele tipo de margem resultante da existência de uma quantidade não empregada de trabalho e capital, e pronta para fornecer mercadorias adicionais à mesma taxa. Deste modo, acontece que um considerável aumento de demanda frequentemente tem lugar sem aumentar os preços. Nota 181. Ibidem, páginas 73 a 74. Fim da citação. John Wade, History of the Middle
and Working Class, terceira edição, Londres, 1875, citado no caderno de Marx, página 20, nota 182. Marx refere-se a um caderno de extratos produzido em Manchester em 1845. Diz: o trabalho é a ação por meio da qual faz-se o capital produtivo de salários, de lucro ou de renda. Nota 183, Ibidem, página 162, ênfase de Marx. O capital é a indústria acumulada, pronta para se desenvolver em formas novas e equivalentes. Ele é força coletiva. Nota 184, Ibidem, página 162, ênfase de Marx. A nota 183 anterior, eu li errado, vou reler. Em John Wade, obra citada, terceira edição, Londres, Wills, 1835, página 161, com ênfase de Marx. Capital é só outro nome para civilização. Nota 185, Ibidem, página 164. A associação dos trabalhadores, cooperação e divisão do trabalho como condição fundamentais da produtividade do trabalho aparece como todas as forças produtivas do trabalho, forças que determinam o grau de sua intensidade e, por isso, sua realização extensiva, como força produtiva do capital. A força coletiva do trabalho, seu caráter como trabalho social, é, por conseguinte, a força coletiva do capital, como a ciência, como a divisão do trabalho, tal como ela aparece enquanto divisão dos empregos, e sua respectiva troca. Todas as potências sociais da produção são forças produtivas do capital e, consequentemente, o próprio capital aparece como seu sujeito. Por isso, a associação dos trabalhadores, tal como aparece na fábrica, tampouco é posta por eles, mas pelo capital. Sua união não é sua existência, mas a existência do capital. Perante o trabalhador singular, ela aparece como fortuita. O trabalhador singular se relaciona à sua própria união com outros trabalhadores e à sua cooperação com eles como algo estranho, como modo de ação do capital. O capital ali, onde não aparece sob forma inadequada, como, por exemplo, sob a forma de pequeno capital que trabalha para si, já supõe concentração em certa escala, maior ou menor, seja em forma objetiva, como concentração em uma só pessoa, o que coincide aqui com a acumulação de meios de subsistência, matéria-prima e instrumentos, ou em uma palavra, de dinheiro como forma universal da riqueza, seja em forma subjetiva, acumulação de forças de trabalho e sua concentração em um ponto sob comando do capital. Não pode haver um capitalista para cada trabalhador, mas tem de haver certa quantidade de trabalhadores por capitalista, e não como um ou dois artesãos por mestre. O capital produtivo, ou o modo de produção correspondente ao capital, só pode existir em duas formas, manufatura ou grande indústria. Na primeira, predomina a divisão do trabalho, na segunda, a combinação de forças de trabalho, com um modo de trabalho uniforme, e a aplicação de poder científico, onde a combinação e, por assim dizer, o espírito coletivo do trabalho são transferidos para a máquina, etc. Na primeira situação, a massa de trabalhadores acumulada tem de ser grande em relação ao montante de capital. Na segunda, o capital fixo tem de ser grande em relação ao número dos muitos trabalhadores operando conjuntamente. Mas a concentração de muitos e sua distribuição pela maquinaria, como outras tantas estratagemas ou engrenagens, porque é diferente na agricultura, não vem ao caso nesse ponto. Já estão aqui pressupostos. O caso 2, portanto, não precisa ser especialmente considerado, mas somente o caso 1. O desenvolvimento peculiar da manufatura e a divisão do trabalho. Mas esta pressupõe a concentração prévia de muitos trabalhadores sob um único comando, justamente como o devir capital do dinheiro pressupõe a liberação de certa quantidade de meios de subsistência, matérias-primas e instrumentos de trabalho. Por isso, a divisão do trabalho, como um momento posterior, também tem de ser aqui abstraída. Certos ramos industriais, por exemplo, trabalho de mineração, pressupõem desde o princípio a cooperação. Consequentemente, quando o capital não existe, a cooperação se realiza como trabalho forçado, trabalho servil ou escravo, sob o controle de um capataz, idem na construção de estradas, etc. Para assumir tais trabalhos, o capital não cria a acumulação e a concentração dos trabalhadores, mas se apodera delas. Mas isso também não está em questão. A forma de cooperação mais simples e mais independente da divisão do trabalho é aquela em que o capital ocupa diferentes tecelões, manuais, fiandeiros, etc., autônomos e vivendo dispersos. Essa forma sempre existe ao lado da indústria. Nesse caso, portanto, o próprio modo de produção não é determinado pelo capital, mas ele o encontra pronto. O ponto em comum desses trabalhadores dispersos reside somente em sua mútua relação ao capital, pela qual o produto de sua produção é acumulado nas mãos do capital, assim como o valor excedente que criaram para além da sua própria receita.
Como trabalho, operando conjuntamente, existe só em si, na medida em que cada um deles trabalha para o capital, e por isso tem nele um centro, sem que trabalhem em conjunto. Por conseguinte, a sua reunião pelo capital é só formal e diz respeito somente ao produto do trabalho, não ao próprio trabalho. Em lugar de trocarem com muitos, trocam com um único capitalista. Trata-se, pois, de uma concentração da troca pelo capital. O capital troca não como indivíduo, mas como representante do consumo e da necessidade de muitos. Ele não troca mais como trocador individual, mas representa a sociedade na troca. Troca coletiva e troca concentradora, por parte do capital, como os tecelões, etc., que trabalham de maneira dispersa, cujos produtos do trabalho são coletados e reunidos por meio dessa troca, e desse modo seus próprios trabalhadores são reunidos apesar de atuarem independentemente uns dos outros. A reunião de seus trabalhos aparece como um ato particular junto ao qual subsiste a fragmentação autônoma de seus trabalhos. Essa é a primeira condição para que o dinheiro como capital se troque pelo trabalho livre. A segunda condição é a supressão da fragmentação autônoma desses muitos trabalhadores, em que o capital singular aparece diante deles não mais somente como força coletiva social no ato da troca, de modo que nele são unificados muitas trocas, mas reúne os trabalhadores em um local sob seu comando, em uma manufatura. Não os deixa mais no modo de produção em que se os encontrara, e estabelece seu poder sobre essa base, mas cria como base para si um modo de produção que lhe corresponde. Ele põe a reunião dos trabalhadores na produção, reunião que de início será unicamente reunião em local coletivo sob supervisores. A regimentação maior, disciplina, regularidade e dependência do capital posta na própria produção. Desse modo, certos custos gerais de produção são economizados, ou são antecipadamente economizados. Sobre todo esse processo, conforme Gaskell, onde há referência específica sobre o desenvolvimento da grande indústria na Inglaterra, nota 168. Peter Gaskell, Londres, John W. Parker, 1836, página 11 a 114, 293 a 362. O capital aparece agora seja como força coletiva dos trabalhadores, sua força social, seja a comunidade que os liga e por isso cria essa força. Assim como antes, e a cada etapa do desenvolvimento do capital, tudo isso continua mediado pelo fato de que a pluralidade de trabalhadores troca com o capital como a unicidade, de modo que a própria troca é concentrada nele. O caráter social da troca, o capital troca socialmente com os trabalhadores, mas eles trocam individualmente com ele. Na empresa artesanal, trata-se da qualidade do produto, da habilidade particular do trabalhador individual e presume-se que o mestre, na qualidade de mestre, tenha alcançado a proficiência em tal habilidade. Sua posição como mestre baseia-se não somente na posse das condições de produção, mas em sua própria habilidade no trabalho particular. Na produção do capital, desde logo, não se trata dessa relação semi-artística, que aliás corresponde ao desenvolvimento do valor de uso do trabalho, ao desenvolvimento da capacidade particular do trabalho manual imediato, da educação da mão humana, etc., para o trabalho. Trata-se desde o início de massa, pois se trata de valor de troca e valor excedente. O princípio desenvolvido do capital é justamente tornar supérflua a habilidade particular e tornar supérfluo o trabalho manual. O trabalho físico imediato, em geral, seja como trabalho especializado, seja como esforço muscular, melhor dizendo, consiste em colocar a perícia nas forças mortas da natureza. Ora, com o pressuposto da gênese da manufatura como gênese do modo de produção do capital, os escravos são combinados em si porque estão sob um único senhor. É pressuposto que ainda não existe a força produtiva do trabalho que é criada primeiramente pelo próprio capital. Por conseguinte, é um pressuposto que o trabalho necessário na manufatura ainda subtrai uma porção significativa do tempo de trabalho total disponível, ou seja, que ainda é relativamente pequeno. O trabalho excedente por trabalhador individual, por um lado, entretanto, isso é compensado com o que se acelera o progresso da manufatura. Pelo fato de que a taxa de lucro é maior, ou seja, o capital se acumula mais rápido, proporcionalmente à sua quantidade já existente, do que na grande indústria. Se de 100 thalers, 50 correspondem a trabalho e o tempo excedente igual a 1/5, o valor criado igual a 110 ou 10%. Se sobre 100 só 20 correspondesse a trabalho e o tempo excedente igual a 1/4, o valor criado igual a 105 ou 5%.
Por outro lado, essa taxa de lucro mais elevada na manufatura decorre da utilização de muitos trabalhadores simultaneamente. O tempo excedente mais elevado só pode ser obtido na medida em que é reunido o tempo excedente de muitos trabalhadores, proporcionalmente ao capital. Na manufatura predomina o tempo excedente absoluto, não relativo, e é ainda mais o caso inicialmente quando os próprios trabalhadores dispersos e autônomos ainda valorizam por si mesmos uma parte do seu tempo excedente. Para que o capital exista como capital, para que possa tanto viver do lucro quanto acumular, o seu ganho tem de ser igual à soma dos tempos excedentes de muitas jornadas de trabalho vivo simultâneas. Na agricultura, a própria terra, em sua atividade química, etc., já é uma máquina que torna o trabalho imediato mais produtivo e, por conseguinte, fornece mais cedo um excedente, porque aqui se trabalha mais cedo com uma máquina, a saber, uma máquina natural. Esse é o único fundamento correto da teoria dos fisiocratas, que, sob esse aspecto, consideram só a agricultura diante da manufatura, ainda inteiramente não desenvolvida. Se o capitalista utilizasse um único trabalhador para viver do tempo excedente dele, é claro que ganharia duplamente se ele próprio trabalhasse, se trabalhasse com fundos próprios, pois ganharia, além do tempo excedente, o salário pago ao trabalhador. Ele perderia no processo, isto é, ele ainda não estaria em condições de trabalhar como capitalista, ou o trabalhador seria apenas seu auxiliar, de modo que ainda não se relacionaria com ele como capital. Por essa razão, para que o dinheiro se transformasse em capital, Por essa razão, para que o dinheiro se transformasse em capital, não é só necessário que ele possa pôr trabalho excedente em movimento, mas que possa, por certo quantum de trabalho excedente, o trabalho excedente de certa massa de trabalho necessário. Muitos trabalhadores ao mesmo tempo, de modo que sua soma combinada seja suficiente para que ele possa viver como capital. Representar no consumo a riqueza frente à vida dos trabalhadores, bem como economizar trabalho excedente para a acumulação. Desde o começo, o capital não produz para o valor de uso, para a subsistência. Imediata. Por conseguinte, o trabalho excedente, desde logo, tem de ser grande o suficiente para uma parte dele ser aplicada como capital. A produção pelo capital sempre começa, portanto, no nível em que esta ou que certa massa de riqueza social já está concentrada em uma só mão. Objetivamente, logo massa que, como capital apreciado ou aparecendo imediatamente como troca com muitos trabalhadores, mais tarde como produção por muitos trabalhadores. Combinação de trabalhadores é capaz de pôr para trabalhar simultaneamente certo quantum de capacidade de trabalho viva, produção que dessa forma aparece desde cedo como força coletiva, força social e superação do isolamento inicialmente, da troca com os trabalhadores, depois dos próprios trabalhadores. O isolamento dos trabalhadores supõe ainda sua relativa interdependência ou independência. Por essa razão, a completa dependência do capital, a completa separação dos trabalhadores das condições de produção supõe seu reagrupamento em torno do capital singular como fundamento exclusivo de sua subsistência. O resultado seria o mesmo. Ou é a massa coisa sob outra forma, caso se partisse da forma particular da troca, que é pressuposta para o capital trocar como capital, forma em que o dinheiro já aparece como representante de muitos trocadores, ou tem de possuir um poder de troca que supera o poder do indivíduo, singular, e seu excedente individual, um poder de troca que já não é individual, mas que, embora pertença ao indivíduo, pertence a ele como função social, trocador representante da riqueza social. Por outro lado, isso resulta das condições do trabalho livre, a separação do indivíduo singular das condições de produção do trabalho igual ao agrupamento de muitos indivíduos em torno de um capital. Desde o início, o capital mercantil também é a concentração de muitas trocas em uma só mão. Já representa uma massa de trocadores, tanto de D, ou de dinheiro, quanto de M, que é mercadoria. Esse desenvolvimento contínuo de saber e de experiência, diz Babbage, é a nossa grande força, nota 187. Charles Babbage, Paris, Bachelier, 1833, página 485, com ênfase de Marx. Esse desenvolvimento, esse progresso social pertence ao e é explorado pelo capital. Todas as formas de propriedade precedentes condenam a maior parte da humanidade, os escravos, a ser puro instrumento de trabalho.
o desenvolvimento histórico, o desenvolvimento político, a arte, a ciência, etc., movem-se acima deles nas altas esferas, mas só o capital capturou o progresso histórico e o colocou a serviço da riqueza. Antes da acumulação pelo capital, é pressuposto uma acumulação que constitui o capital, que é parte de sua determinação conceitual. Quase não podemos denominá-la concentração, porque esta tem lugar por contraste com muitos capitais. Quando se fala exclusivamente do capital, a concentração ainda decide ou coincide com a acumulação ou com o conceito de capital. Quer dizer, ela ainda não constitui nenhuma determinação particular. Todavia, o capital comum ou unidade se defronta desde o início com os trabalhadores como muitos. E desse modo aparece frente ao trabalho como a concentração dos trabalhadores, como unidade existente fora deles. Sob esse aspecto, a concentração está contida no conceito de capital, a concentração de muitas capacidades de trabalho viva para uma finalidade, uma concentração que originalmente não precisa de modo algum ter se efetivado no próprio modo de produção ou ter nele penetrado, efeito centralizador do capital sobre uma capacidade de trabalho ou, em outros termos, o pôr de sua unidade como unidade existindo autonomamente fora delas. Rossi diz em suas Leçons d'Économie Politique, cita: o progresso social não pode consistir em dissolver toda a associação, mas em substituir as associações forçadas e opressivas do passado por associações voluntárias e equitativas. O isolamento em seu grau mais elevado é o estado selvagem, a associação forçada opressiva em seu grau mais elevado é a barbárie. A partir desses extremos, a história nos faz perceber variedades e nuances muito diversas. A perfeição se encontra nas associações voluntárias que multiplicam a força pela união sem subtrair ao poder individual nem sua energia, nem sua moralidade e responsabilidade. Caderno, página 26, nota 188. Pellegrino Rossi, 1836 a 1837, contém os 2 volumes da edição de Paris. Bruxelas, Société Typographique Bélgica, ou Belge, 1843, página 353. Marx refere-se ao caderno de extratos não numerado e não datado produzido em Bruxelas por volta de setembro de 1845. Fim da citação. No Capital, a associação dos trabalhadores não é imposta pela violência física direta como trabalho forçado servil, escravo. É imposta pelo fato de que as condições da produção são propriedade alheia, existindo elas próprias como associação objetiva, que é o mesmo que a acumulação e concentração das condições de produção. A concepção do capital simplesmente sob seu aspecto material como instrumento de produção, prescindindo inteiramente da forma econômica que faz do instrumento de produção capital, enreda os economistas em todo tipo de dificuldades. Por isso, Rossi, caderno 27, pergunta: a matéria-prima é realmente um instrumento de produção? Não é antes o objeto sobre o qual devem agir os instrumentos produtores? Nota 189. Ibidem, página 367. Nesse caso, portanto, para ele o capital coincide inteiramente com o instrumento de produção no sentido tecnológico do que se segue que todo selvagem é capitalista. O que o Sr. Torrens realmente afirma de um selvagem que atira uma pedra em um pássaro, nota 190. Robert Torrens, Londres, Logman, Hearst, His, etc., 1821, página 70 a 71. Aliás, mesmo do ponto de vista da abstração puramente material, da abstração da própria categoria econômica, a observação de Rossi é superficial e indica simplesmente que ele não compreendeu seu mestre, inglês. Trabalho acumulado usado como instrumento para nova produção ou simplesmente produto usado na produção. A matéria-prima é utilizada na produção, é submetida a uma mudança de forma tanto quanto um instrumento que também é produto. O resultado acabado da produção se converte, por sua vez, em um momento do processo de produção. A frase nada mais significa além disso. No interior do processo de produção, o resultado pode figurar como matéria-prima ou como instrumento. Mas é instrumento não só porque serve como instrumento no processo imediato de produção, mas porque é um meio de renovação do próprio processo de produção. É um de seus pressupostos. Mais importante e mais pertinente é saber se os meios de subsistência constituem parte do capital, o salário, e aqui se patenteia toda a confusão dos economistas. Cita: disse que a retribuição do trabalhador é capital porque o capitalista a adianta ao trabalhador. Se houvessem famílias de trabalhadores que tivessem o suficiente para viver por um ano, não haveria nenhum salário.
O trabalhador poderia dizer ao capitalista: você adianta capital para a obra coletiva, eu forneço trabalho, o produto será repartido entre nós em tais e quais proporções. Tão logo seja realizado, cada qual pagará sua parte. Nota 191. Em Pellegrino Rossi, citação página 369 a 370. Nova citação. Nesse caso, não haveria adiantamentos para os trabalhadores. Eles consumiriam durante o período, mesmo se o trabalho fosse paralisado. O que consumissem faria parte do fundo de consumo e de forma alguma do capital. Logo, os adiantamentos para os trabalhadores não são necessários. Em consequência, o salário não é um elemento constitutivo da produção. É um acidente, uma forma de nossa condição social. Capital, trabalho e terra, por contraste, são necessários para produzir. Em segundo lugar, usa-se o salário em duplo sentido. Diz-se que o salário é um capital, mas o que representa ele? O trabalho. Quem diz salário, diz trabalho, e vice-versa. Ou seja, se o salário adiantado é parte do capital, ter-se-ia de falar simplesmente de dois instrumentos de produção, capital e terra. Nota 192. Ibidem, página 370. Fim da citação. Além disso, no fundo, o trabalhador não consome o bem do capitalista, mas o seu próprio. O que lhe é dado como retribuição pelo trabalho é sua parte alíquota do produto. Nota 193, idem. No fundo, o trabalhador assalariado não consome o bem do capitalista, mas os seus próprios bens. O que lhe dão é a retribuição do seu trabalho, é a sua cota do produto. Cita. O contrato do capitalista com o trabalhador não é um dos fenômenos da produção. O empresário se presta a tal arranjo que pode facilitar a produção. Mas esse arranjo nada mais é do que uma segunda operação, uma operação de natureza inteiramente diferente, enxertada em uma operação produtiva. Ela pode desaparecer em outra organização de trabalho. Mesmo hoje em dia, há produções nas quais ela não ocorre. O salário, por conseguinte, é uma forma da distribuição da riqueza e não um elemento da produção. A parte do fundo que o empresário destina ao pagamento dos salários não constitui uma parte do capital. Trata-se de uma operação à parte, que pode, sem dúvida, favorecer o andamento da produção, mas que não se pode denominar um instrumento de produção direto. Nota 194. Idem. Nova citação. Conceber o poder do trabalho abstraindo dos meios de subsistência dos trabalhadores durante as atividades de produção é conceber um ser imaginário. Quem diz poder do trabalho, diz ao mesmo tempo trabalhador e meios de subsistência, trabalhador e salário. O mesmo elemento reaparece sob o nome de capital, como se a mesma coisa pudesse fazer parte simultaneamente de dois instrumentos distintos de produção. Nota 195, Ibidem, página 370 a 71, ênfase de Marx. Fim da citação. Há aqui muita confusão, justificada pelo fato de que Rossi toma os economistas literalmente e equipara instrumento de produção enquanto tal ao capital. Antes de tudo, ele tem toda a razão ao dizer que o trabalho assalariado não é uma forma absoluta do trabalho, mas só que com isso esquece que tampouco o capital é uma forma absoluta dos meios materiais de trabalho, e que essas duas formas são a mesma forma em diferentes momentos, mas que por isso existem e desaparecem conjuntamente. Por essa razão, é ridículo que, de sua parte, falar de capitalistas sem trabalho assalariado. Considere seu exemplo das famílias de trabalhadores que podem viver um ano sem os capitalistas, ou seja, são proprietários de suas condições de produção e que realizam seu trabalho necessário sem autorização do senhor capitalista. O capitalista que Rossi traz aos trabalhadores, com sua proposta, nada mais significa, então, que um produtor de instrumentos de produção. O trazer a eles nada mais significa que uma divisão do trabalho, mediada pela troca com o exterior. Nesse caso, mesmo sem qualquer arranjo pela troca simples, ambos dividem entre si o produto comum. A troca é a divisão. Nenhum arranjo adicional é necessário para tanto. O que as famílias trabalhadoras trocassem seria, então, trabalho excedente, absoluto ou relativo, para o qual o instrumento de trabalho as teria capacitado, seja um novo trabalho acessório para além do antigo trabalho, do qual puderam viver ano após ano, antes do aparecimento do capitalista, seja pela utilização do instrumento em seu antigo ramo de trabalho. Aqui o senhor Rossi fez do trabalhador um proprietário e trocador de seu trabalho excedente, e assim apagou providencialmente do trabalhador o último traço que o caracteriza como trabalhador assalariado, mas apagou também do instrumento de produção o último traço que faria dele capital. É verdade que o trabalhador, no fundo, não consome o bem do capitalista, mas o seu próprio,
mas não exatamente como imagina o Sr. Rossi, ou seja, porque o bem é só uma parte alíquota do produto, mas porque é uma parte alíquota do seu produto e o pagamento consiste, se a aparência de troca é eliminada, em que o trabalhador trabalha uma parte da jornada para si e outra para o capitalista, mas de todo modo só recebe autorização para trabalhar desde que seu trabalho admita tal divisão. O próprio ato da troca, como vimos, não é um momento do processo de produção imediato, mas uma condição dele. Todavia, no âmbito do processo de produção total do capital, que encerra em si os diversos momentos de suas trocas, a circulação, essa troca é posta como um momento do processo total. Porém, afirma Rossi, o salário aparece duas vezes na conta, uma vez como capital, outra vez como trabalho. Apresenta, assim, dois instrumentos de produção diferentes. Se o salário representa um instrumento de produção trabalho, não pode apresentar um instrumento de produção capital. Trata-se aqui de uma confusão que também tem origem no fato de que Rossi leva a sério distinções econômicas ortodoxas. Na produção, o salário figura só uma vez como fundo, destinado a ser convertido em salário como salário virtual. Tão logo seja salário efetivo, é pago e figura exclusivamente no consumo, como renda do trabalhador. Contudo, o que é trocado pelo salário é a capacidade de trabalho, e esta de modo algum figura na produção, mas apenas o uso que dela é feito. O trabalho. O trabalho aparece como instrumento de produção de valor, porque não é pago, ou seja, porque não é representado pelo salário. Como atividade que cria valor de uso, o trabalho também nada tem a ver com ele como trabalho assalariado. Na mão do trabalhador, o salário não é mais salário, mas fundo de consumo. Só é salário na mão do capitalista. A parte do capital destinada a ser trocada por capacidade de trabalho. Portanto, para o capitalista, o salário reproduziu uma capacidade de trabalho vendável, de modo que, sob essa ótica, o próprio consumo do trabalhador se realiza a serviço do capitalista. Ele não paga de modo algum o trabalho propriamente dito, mas só a capacidade de trabalho. Entretanto, só pode fazê-lo em virtude da eficácia dessa própria capacidade. Se o salário aparece duas vezes, não é porque ele representa duas vezes instrumentos de produção diferentes, mas porque aparece uma vez sob o ponto de vista da produção, outra vez sob o da distribuição. Porém, essa forma determinada da distribuição não é um arranjo facultativo, de modo que poderia ser distinto. Ao contrário, ele é posto pela própria forma da produção, é apenas um de seus próprios momentos, considerado em uma outra determinação. O valor da máquina constitui certamente uma parte do capital, parte que nele é investida, mas, como valor, a máquina não produz, muito embora renda ao fabricante. O salário não representa o trabalho como instrumento de produção. Da mesma maneira que o valor tampouco representa a máquina como instrumento de produção. O salário representa somente a capacidade de trabalho e, como valor desta última, existe separado dela como capital. Ele representa parte do capital, na medida em que o capitalista se apropria do trabalho alheio e o compra novamente com esse trabalho apropriado. O salário aparece. O representante do trabalho, como pretende o senhor Rossi, duplamente, primeiro como proprietário ou como propriedade do capital, segundo como representante do trabalho. O que no fundo inquieta Rossi é que o salário aparece como representante de dois instrumentos de produção do capital e do trabalho. Ele esquece que o trabalho como força produtiva está englobado no capital e que como trabalho não in posse. Nota da tradução. Trabalho realmente existente, não apenas potencialmente. De modo algum é um instrumento de produção distinto do capital, mas antes faz do capital instrumento de produção, ou faz do capital instrumento de produção. Sobre a diferença entre o salário constituído parte do capital e simultaneamente renda do trabalhador, voltaremos a tratar disso na seção lucro-juro, na qual concluímos este primeiro capítulo sobre o capital. Malthus, com respeito à sua obra acima citada, The Measure of Value, volta ainda ao assunto em seu Definition in Political Economics, Londres, 1827, onde ele observa, cita, pelo que sei, nenhum escritor antes do senhor Ricardo jamais usou o termo salário, ou salário real, significando proporções. Os lucros de fato implicam proporções, e a taxa de lucro sempre foi corretamente avaliada por uma porcentagem sobre o valor dos adiantamentos.
No entanto, sempre se considerou que os salários aumentam e diminuem não segundo qualquer proporção que possam guardar com o produto global obtido por uma certa quantidade de trabalho, mas segundo a maior ou menor quantidade de qualquer produto particular recebida pelo trabalhador ou a capacidade maior ou menor que tal produto contém para comandar as necessidades e comodidades da vida. Caderno 10, página 49, nota 196. Thomas Robert Malthus, Londres, Murray, 1827, páginas 29 a 30. Nesse caso, deveria constar caderno 9, página 49, referência ao caderno de extratos 9, escrito em Londres em 1851. A terceira parte desse tópico será lida no próximo vídeo. Está contida entre as páginas 495 e 517. Obrigada.